Olá galera, tudo bem? Você está no canal Colecionando com Alegria, meu nome é Bruno Alegria e aqui é a parte 2 do vídeo que trata de como transformar a sua coleção e torná-la uma coleção autossustentável. Como você ganhar dinheiro com o colecionismo. Nós estávamos falando como nós devemos agir com as vendas, com as compras, o que é importante. Existe uma série de detalhes, naturalmente eu vou falar de alguns, outros eu vou acabar esquecendo de alguma coisa, é natural. E cada um de vocês vai buscar essa forma de fazer, né, que vai ser a sua forma, aquilo que vai te dar uma identidade, que vai fazer com que as pessoas procurem você por ser você, por tratar a coisa do jeito que você trata, né? E cada um de nós trata aquilo de uma determinada forma. Quando eu montei minha barraquinha lá, e também os itens que eu vendo no Mercado Livre, né? Eu vendo mais itens repetidos, coisas que eu não quero mais, para colocar em outras coisas de coleção, às vezes nem para outras coisas de coleção. Ainda vou falar isso até num outro vídeo, né, que a gente que coleciona, né, às vezes também a gente pode disponibilizar desse valor para outras coisas, né, eu vou tratar disso também. Então eu sempre tive muito cuidado com o item, tá? Eu sempre conservei muito os meus itens, eu os levava bem embalados. Inclusive eu ia num lugar no centro da cidade, eu comprava umas caixinhas de papelão, né, tipo um duplex assim, eles já fazem as caixas de vários tamanhos, grandes, pequenos, comprava de acordo com o tamanho do item que eu ia vender. Comprava plástico e embalava os itenzinhos. Uma coisa que eu acho muito importante, que pouca gente faz, é colocar etiqueta de preço. Sabe por quê? Eu, por exemplo, pode não parecer, mas eu sou um cara muito tímido. Inclusive quando eu comecei no mundo das vendas aí, como corretor de imóveis, eu tive muita dificuldade, porque eu era muito tímido, eu tinha até vergonha de ligar para o cara, mas isso é outra história. A história de corretagem também tem um monte. E aí, por exemplo, eu chego numa barraca de uma pessoa, eu olho para o item, às vezes não é uma coisa nem assim que faça parte da minha coleção ou que eu compraria, mas se estivesse num preço legal, eu até compraria. E aí às vezes eu deixo de perguntar, pô, o cara vai me falar o preço, de repente não vai ser do meu interesse, porque eu não coleciono isso, e eu acabo deixando de perguntar por uma questão de timidez, ou porque a pessoa vai ficar insistindo naquilo. Não fica insistindo. Eu falei no final do vídeo, né, é muito ruim. Tem um colecionador, um vendedor, por exemplo, num lugar aí que eu conheço, ele é super gente boa, ele é educado, ele tem bons preços, mas sempre que eu vou comprar alguma coisa nele, ele fica insistindo. Não, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Pô, se você coleciona isso, como é que você não vai levar alguma coisa? Isso é muito feio, né? Assim, eu entendo que, não estou dizendo que seja o caso dele, mas às vezes a pessoa está precisando vender, etc e tal, e até mostrar esse desespero é ruim, entendeu? Faz com que você não venda. Então tenha uma postura assim mais tranquila, procure atender a pessoa no que ela pode. Por exemplo, no Mercado Livre, eu compro muito no Mercado Livre para abastecer minhas coleções. Uma coisa que acontece muito, que piorou muito nos últimos anos, é uma embalagem ruim, é um item fora da descrição que a pessoa coloca, das especificações que ela coloca. Então, pô, é horrível você receber um item quebrado, um item... Por exemplo, eu comprei recentemente um item, aí estava lá em estado de novo, sem desgastes. Aí o primeiro desgaste que eu vi no item é que o item tinha um eixo, né, que movia assim, e o eixo estava desgastado. E aí ou o eixo ficava caído para baixo, ou você forçava para cima e ele ficava naquela posição. E aí você não podia colocar ele em várias posições. Pô, estava escrito lá, sem desgastes, poxa. E aí, pô, agora em pandemia, eu não vou ao correio ficar
indo ao correio para devolver item, e você acaba deixando para lá e fica insatisfeito. E aí, pô, eu vou comprar novamente nessa pessoa? Não vou, né? Quer dizer, tenha zelo, porque é o seu nome. E o seu nome, eu via muito, pô, às vezes eu entrava assim de curiosidade para ver o que as pessoas estavam falando nos grupos. Não, compra lá no Bruno e tal, porque ele... Então, embale bem os seus itens, tenha cuidado. Eu entendo que isso às vezes, por exemplo, eu vi um cara, às vezes ele vendia mais caro do que eu vendia. Ele tacava tudo em cima da mesa. Aí as pessoas têm essa coisa, não, tá tudo jogado ali, é barato. Entendeu? E às vezes eu botava as minhas caixinhas arrumadas, com etiqueta de preço, eu fazia uma etiquetinha com a foto do produto, para a pessoa poder comparar o que eu estava vendendo com a foto de catálogo do produto. Aí uma vez eu escutei um cara falando assim, esse cara aí põe caixinha, põe plástico, e deve cobrar muito caro. Pô, sabe, e era tão barato fazer isso, tão barato que eu nem botava, era centavos para fazer isso, só me dava um pouco de trabalho. Outra coisa, tenha muito controle do que você compra e vende. No início pode ser que você consiga guardar as coisas de cabeça, etc e tal. Eu hoje em dia, vou ser bem sincero, não tenho tanto essa paciência não, mas para você que está começando, é importante. Coloque as coisas, tem um caderninho pelo menos. Vendeu? Anota. Comprou o item? Comprei por tanto, anota. Vendeu? Anota. Eu tinha planilhas, tá? Eu usava o Excel, tinha planilhas. Então eu colocava por quanto eu comprei, a data que eu comprei, por quanto eu vendi, a data que eu vendi, para ver se esse tempo que eu demorava para vender aquele item, se ele compensava, tá? O lucro que eu tive, quanto disso eu ia destinar para minha coleção, quanto disso eu ia destinar a comprar novos itens para revender. Então esse controle, ele é muito importante, tá? Eu sei que às vezes a gente não tem muita paciência para fazer isso, mas ele é importante. Então faça isso, tenha esse controle, tenha uma margem para erros, tá? Nem tudo que a gente compra a gente vai avaliar corretamente. Então eu já errei muito de comprar coisas acima do valor, e aí eu botava para frente ainda que eu tivesse uma perda. E aí você vai botando isso nessa margem de erro. Tem item que às vezes quebra na sua mão, se deteriora, você tem que ter essa margem. Por exemplo, uma vez eu comprei, por acaso esse item que está aqui atrás, ó, esse Apocalipse aqui, há muitos anos eu comprei um Apocalipse, não é esse, é essa figura de ação, não esse que está aqui. E aí, pô, assim que eu recebi, a perna estava em determinada posição, fui mudar de posição, ela quebrou na minha mão. E aí, pô, caraca, não tinha o que fazer para consertar. Então tem essa margem, tá? Para coisas que você vai perder, etc e tal. Isso é muito importante, esse controle. Então assim, por exemplo, outra coisa, eu falei do Apocalipse, lembrei. Quando eu gosto muito de figura de ação, mas eu gosto da figura em si, não me importa tanto o que ela representa, tá? Então quando eu comecei, quando criança não podia ler revistinha, que eu tinha alergia ao papel jornal. E aí, pô, quando eu comecei a tratar com figuras de ação, eu não sabia a diferença entre Apocalipse e Thanos, por exemplo. E aí as pessoas vinham conversar comigo, caraca, e eu ficava lá que nem um pastel, sem saber, né, pois é, né, e tal. Então, aí eu comecei depois, agora as revistinhas de um tempo pra cá, não são mais com papel jornal, e não me dão mais alergia. E aí eu pude começar a ler para poder começar a conversar. Então conheça também, não só do preço das coisas, mas do que elas representam. Isso é muito legal. Tenha compromisso com as pessoas, tá? Reservou, compre. Pediu desconto e a pessoa te deu, compre, tá? Vai vender um item, resolveu reservar esse item para a pessoa, reserve. Eu, por exemplo, eu tinha um vendedor,
um cara que eu gostava muito, ainda gosto, né, naturalmente. As pessoas erram, eu não guardo. Uma coisa que a gente tem que ter não guardar mágoa, essas coisas, dentro do limite, naturalmente, né, óbvio, né. Mas tinha um vendedor que eu gostava muito, assim, comprava umas coisas nele, até depois que eu parei de comprar as coisas nele por essa situação que ocorreu, eu tive um período muito bom em que eu pude comprar muitas coisas, e aí você vê, ele me perdeu como cliente de uma bobeira. Ele virou para mim e disse assim, ó, eu tô com um item tal, você quer? Tá, como está esse item? Era Playmobil. Está completinho. Gente, uma coisa que existe no mundo do Playmobil é que é muito difícil o Playmobil, uma aventura de Playmobil estar completa, principalmente uma aventura grande. Cara, aí eu expliquei para ele, Playmobil dificilmente está completo, ainda mais um Playmobil antigo assim. Está completo, de fato, está completinho, e isso me dá agonia. Ou a pessoa me passar uma informação errada porque desconhece, ou uma pessoa me passar uma informação errada por má fé porque quer vender, tá? Aí eu ia comprar o item de qualquer forma, tá? Tava num preço legal e tal. Aí ele me mandou as fotos, aí eu fiquei meio chateado porque estava muito incompleto. Pô, cara, tá incompleto, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não, não tá não, cara, eu conheço isso. Está incompleto. E ele, não, porque não sei o que, e aí dando desculpa. Cara, olha só, a preocupação não é essa, eu vou comprar o item, tá? Ele está reservado, quando nós nos encontrarmos no final de semana, eu vou comprar o item. É só você não me emprestar informação errada. Isso é que tá pegando, entendeu? Não, mas beleza, é aquela coisa do cara que quer vender, né? Tá legal, então tá marcado, sábado estaremos lá, eu vou comprar o item contigo. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, pô, tá vendo, você ficou de história com o item? Veio um cara aqui, me ofereceu mais no item do que eu ia vender pra você, e eu vendi pra ele. Aí, cara, pô, bacana, legal. Aí, um abraço, eu não discuto, assim, determinadas coisas. Um abraço, tchau, nunca mais comprei nele. Né? Pô, a pessoa diz que está completo, não tá. A pessoa reserva pra mim e vende para outro que pintou. Tem uma coisa que eu aprendi na corretagem, a gente chamava isso de atropelar. Uma coisa que eu não fazia na corretagem era atropelar cliente. Pô, era o sonho do cara comprar a casa, entendeu? Aí pintava um cara lá, seja oferecendo mais, etc. Eu passei com uma situação dessa num apartamento. Um rapaz lá, não, que eu te dou um dinheiro por fora, aquela coisa de brasileiro malandro que eu falei, né? Não, te dou um dinheiro por fora, eu faço um... Não, cara, tá reservado aqui, uma menina estava comprando, só se ela desistir, tá? Para sorte dela, ela desistiu, mas eu não atropelava cliente. Outra coisa que eu não fazia, que eu combinei com os meus ex-sócios, que é muito comum no Brasil e é muito comum no colecionismo, é colocar, o termo que a gente usa na corretagem, é colocar gordura, tá? Que é o seguinte, no Brasil existe o seguinte, pô, me dá um desconto? Aí, dou. Só que aí o cara faz o seguinte, o item, ele ia vender por R$100. Aí ele coloca a 120. Pra quê? Quando você falar, me dá um desconto? Dou, posso fazer por 100. Aí na verdade o item está sendo vendido no preço. Aí com os meus ex-sócios a gente falou, ó, isso aí é uma coisa errada, nós trabalhávamos com imóveis, não vamos fazer isso, é o preço e tal. Infelizmente a gente acabava perdendo negócio, a gente explicava isso para a pessoa, ó, os caras lá fazem, você vai chegar lá, na verdade você vai ser enganado, tá? Porque o preço está majorado, aí você vai chegar lá, você me dá desconto e vai vender pelo, quer dizer, você está dando uma de bobo, na verdade, tá? Então, uma coisa também é essa questão da gordura nos preços. Existem os dois lados da questão, que é o vendedor, que se não colocar a gordura não faz o negócio, e o comprador, que pô, se não pedir desconto também, ou vai pagar mais caro, então isso é uma coisa um pouquinho chata, que eu tenho um certo questionamento quanto a isso, mas infelizmente as coisas se dão dessa forma aqui. Então, gente, procure ser correto. Eu acho que sempre que eu fui correto, coisas boas vieram para mim. Por exemplo, no meu trabalho, 80% dos negócios que eu fazia
era através de indicação de clientes que tinham comprado ou vendido comigo e me mandavam amigos, familiares, sabe? Eu acho isso muito importante, não pense só no agora, não. A pessoa que pensa só no agora, ela tem aquele ganho ali e depois as coisas vão esvaziando, esvaziando, esvaziando. E isso tem muito no colecionismo, a pessoa vai ficando queimada, sabe? Então, procure agir, você vê no eBay, né? Brasileiro quer sempre dar uma de malandro. Aí, pô, sabe que o correio para o item vir aqui para o Brasil vai passar dos 45 dias lá do necessários lá do eBay para pedir o valor de volta, etc. Tal. Aí um monte de brasileiro começou a dar uma de malandro com isso. Aí sabe o que começou a acontecer? Os bons vendedores do eBay que vendem barato começaram a colocar assim, não vendo para brasileiro. E vários outros países também. E aí, pô, eu, por exemplo, eu comprava G.I. Joe, né, comandos em ação num rapaz nos Estados Unidos, e aí uma vez eu fui comprar, e aí não consegui, tinha um bloqueio. Aí eu mandei uma mensagem para ele, pô, cara, o que aconteceu e tal, não vendo mais para brasileiro. Pô, é horrível isso, é terrível. Então a gente perde a chance de fazer negócios por pessoas que vão dando uma de malandro, e é ruim para elas mesmas, porque elas não vão mais poder também fazer esse negócio. Então é muito importante a gente parar com essa malandragem, a gente parar com essa coisa, né? Eu contei lá no vídeo, se você tiver curiosidade no vídeo lá, se o brasileiro é educado, não é e tal, dá uma olhadinha lá, porque eu comento justamente sobre isso. Você afinar o seu trabalho é importante, afine o seu trabalho, tenha respeito, aumente sempre a qualidade do seu trabalho, principalmente se não te onera, né, se não faz aumentar o teu preço de forma que as pessoas não comprem mais em você, aumente a qualidade, ela no mínimo vai facilitar a sua venda, a sua negociação, tá? E às vezes vai até agregar valor ao seu produto, e às vezes você vai poder até de repente pedir um pouquinho mais, porque a pessoa vai querer comprar pelo teu nome, pelo o valor que o teu nome agrega, que é honestidade, um produto de qualidade, rapidez, né, uma boa embalagem, etc. Tal. Então agregue valor ao seu nome, ao seu produto. Tá bom, pessoal? Eu não vou estender mais. Acessa lá o Facebook, Colecionando com Alegria, o blog Colecionando com Alegria. Vou procurar abastecer conforme eu tiver um tempinho aí, e vou tentar entrar em outras mídias aí também. É que a Alegria aqui é meio devagar com essas coisas, entendeu? Mas a gente vai aprendendo. Um dia eu vou aprender a editar, aí vou botar uma musiquinha aí no início, né, botar umas figurinhas que solta aqui. Essas coisas são divertidas, sonzinhos também. Aí nós vamos nos divertindo. Aí é que por enquanto eu só estou aprendendo, e estou aprendendo muito com vocês. Isso é que eu quero. Deixa um comentário aí, um abraço. Se quiser dar like, dá like. Se quiser se inscrever, se inscreve para divulgar, para que eu tenha mais pessoas para conversar. Essa é a minha preocupação, quero ter mais gente para trocar, tá bom? Abração, grande beijo a todos, cuidem-se, hein? Usa máscara, se vacine e vamos nessa!